Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Ana Carla e hoje a gente vai falar sobre o calor e as suas aplicações. Dentro desse tema, vamos começar com transformações de energia, temperatura, calor, equilíbrio térmico e ainda faremos exercícios. Vamos nessa? Vamos primeiramente começar a falar sobre transformações de energia. A energia, pessoal, ela não pode ser criada ou destruída. Energia apenas ela pode se transformar em um outro tipo. Essa lei ela é conhecida como a lei da conservação da energia. Então isso quer dizer, por exemplo, que a energia elétrica, quando entra em contato com, por exemplo, uma lâmpada, como vocês podem ver aí na imagem, ela se transforma em energia luminosa. Não é que ela foi criada ou destruída, ela simplesmente foi transformada. O outro exemplo que a gente tem é a energia luminosa do Sol. Isso mesmo, essa natural que a gente vê todos os dias. Ela, quando é captada pelas plantas, pelas folhas dessas plantas, ela se transforma em energia química. Energia essa essencial para o processo de fotossíntese da planta. Então, pessoal, agora que vocês entenderam o conceito de energia, vocês vão perceber que ele é fundamental para compreender outros conceitos dentro dessa aula. A começar com temperatura e calor. Será que temperatura e calor querem dizer a mesma coisa? No dia a dia pode até ser, mas fisicamente falando, não. Isso porque temperatura, na verdade, é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas de um corpo, ou seja, quantas partículas de um corpo estão agitadas. Sabendo disso, qual dos corpos da imagem deve possuir partículas mais agitadas? Um balde de água fria ou um café bem quentinho? Ora, precisa pensar? Acho que não, né? É o café bem quentinho. Por quê? Se eu sei que a temperatura dele é elevada, significa o quê? Significa que as partículas dele devem estar muito mais agitadas do que as partículas do balde de água fria, que, por sua vez, a gente vai perceber que vai ter a menor temperatura. Então, pessoal, temperatura, na verdade, mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Ok, só que essa agitação, ela recebe um outro nome, tá? Na verdade, temperatura mede a energia cinética das partículas de um corpo. Sempre que algo está em movimento, é porque esse algo tem uma energia denominada de energia cinética, ou seja, energia de movimentação. Um carro, quando está em movimento, tem energia cinética. As partículas de um corpo, quando estão agitadas, também têm energia cinética. Então, a temperatura, na verdade, mede o grau de agitação dessas partículas, ou seja, mede a energia cinética média de um corpo. Tá legal? E como é que mede essa temperatura? Ah, isso é fácil, né? Mede através de um. Tararã! Mais uma dica? Não? Não precisa, né? Através de um termômetro. Isso mesmo, pessoal. Então, o termômetro ele vai medir o grau de agitação das partículas de um corpo, ou seja, vai medir a energia cinética de um corpo. Só que quando essa energia cinética ela está em conjunto, né, a respeito de um corpo, a gente não chama só de energia cinética das partículas de um corpo. A gente chama esse conjunto de movimentação das partículas do corpo de energia térmica. Então, o termômetro, na verdade, ele mede a energia térmica desse corpo. Pessoal, e como essa energia térmica ela é passada para o termômetro? Como o termômetro é capaz de medir a temperatura de um corpo? Ora, através do calor que esse corpo emite para o termômetro. Calma, então o que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito. Ela sempre é transferida, ela é sempre transitada entre o corpo que tem maior temperatura, ou seja, mais energia térmica, para o corpo que tem menor temperatura. Essa diferença de temperatura é que faz justamente o calor existir.
Então, na imagem, vocês podem ver aí que o corpo A tem uma maior temperatura, enquanto o corpo B tem uma menor temperatura. Essa diferença de temperatura entre esses corpos faz justamente a energia térmica passar no formato de calor, de A para B. Na imagem do menino, ele tem basicamente 3 recipientes, em que o primeiro ele tem uma temperatura de 10 graus, a água, e o terceiro lá está com uma temperatura de 50 graus. Estão conseguindo ver? Então, o que acontece? Há diferença de temperatura. Se há diferença de temperatura, é porque vai haver a formação de quem? Do calor. Só que, da onde para onde? Ora, normalmente o nosso corpo está a 36 graus e meio, o corpo humano, tá? A temperatura. E percebam que na água fria está a 10 graus. Está bem menos agitada, né? As partículas desse corpo, que é a água. Então, o que acontece? O calor ele é passado do menino, que deve estar lá com os seus 36 graus e meio, para a água fria. Já em relação à água quente, acontece ao contrário. Por quê? O calor ele é emitido da água quente para a mão do menino, que tem uma temperatura menos elevada. Tudo bem? Pessoal, e se com o tempo a temperatura da mão do menino ficar igual à temperatura da água, o que será que acontece? Se não houver mais diferença de temperatura entre os corpos que se misturam, que estão ali no mesmo sistema, acontece o que a gente chama de equilíbrio térmico. Se acontece equilíbrio térmico, não tem mais o calor, não tem mais a propagação de energia térmica, porque não há diferença de temperaturas, tá legal? Então, na imagem, a gente pode ver substância quente num recipiente e substância fria no outro recipiente. Quando eles se encontram, né? Quando eles simplesmente estão em contato um com o outro, é sempre passado o calor da parte quente para a parte fria. E aí, por fim, aí no meio, percebam que entrou em equilíbrio térmico. Mesma coisa quando a gente coloca água quente e água fria. A água quente junto com a água fria vai dar água morna, né? Ou seja, tudo ali acabou tendo o quê? A mesma temperatura. Significa que quando eles estão na mesma temperatura é porque eles entraram em o que a gente chama de equilíbrio térmico. Pessoal, e sensação térmica, o que deve ser, hein? Provavelmente vocês já viram esse meme, sensação térmica abraçando o sol, que é quando o seu corpo sente um ambiente tão quente, que parece realmente que você está abraçando o sol, né? Perceba quando os seus sentidos, o seu corpo, estou dando dicas. Então, sensação térmica ou temperatura aparente é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura e que pode diferenciar da temperatura real. Quer ver outro exemplo? Quando você vai à praia, se está ventando ou não, faz você sentir uma maior temperatura ou uma menor temperatura. Mas a temperatura não mudou por causa do vento, é porque você tem uma sensação térmica diferente. Um outro exemplo é quando a sua mãe ela coloca a mão na sua testa para medir se você está com febre ou não. Por quê? Porque não é uma coisa muito específica. Vai depender do que ela estava fazendo antes. Às vezes, ela estava mexendo na água fria e botou a mão aí na sua testa. Então, ela vai perceber uma temperatura muito elevada, uma sensação térmica muito elevada, que não necessariamente corresponde ao real. O ideal é realmente usar um termômetro nessas situações. Pessoal, fatores que podem afetar a sensação térmica. Temperatura real do ambiente. Ora, quanto maior a temperatura do ambiente, você vai sentir uma temperatura maior no seu corpo, tá? É proporcional. Velocidade do vento. Velocidade do vento, ora, quanto mais estiver um ambiente com uma velocidade maior do vento, maior é o que? A sensação térmica de perda de calor do seu corpo, né? Isso porque o vento facilita a saída de calor do seu corpo. E por fim, umidade do ar. Quanto mais úmido é o ambiente,
mais difícil vai ser a evaporação da água no seu corpo nos dias quentes. Então, maior vai ser a sensação térmica de o quê? De uma elevada temperatura, tá ok? Ah, e o que é frio? Frio é apenas a sensação de saída de calor do seu corpo. Então, quando alguém fala, olha, fecha a porta que o frio vai entrar, tá errado, porque na verdade seria o quê? Seria o calor que vai sair e isso te dá a sensação de frio, ok? Então, pessoal, chegou agora a hora dos exercícios. Vamos a eles? Item 1. O que é lei da conservação da energia? Cite um exemplo de como podemos observá-la. Diferencie calor de temperatura. O que é equilíbrio térmico? E podemos considerar um método 100% seguro medirmos a temperatura de alguém através das nossas mãos? Justifique. Façam aí que eu espero vocês no próximo slide. Então, pessoal, agora que vocês sabem tudo, vamos à correção dos exercícios? Item 1. O que é a lei da conservação da energia? Cite um exemplo de como podemos observá-la. Ora, é a lei que nos diz sobre a energia não poder ser criada nem destruída, apenas transformada. E o exemplo que eu coloquei é a lâmpada transformando a energia elétrica em energia luminosa, mas você poderia colocar outros. Exemplo, o seu celular tem energia química da bateria. Essa energia ela é transformada em vários outros tipos de energia dentro do seu celular. Por exemplo, a energia luminosa, para você enxergar lá os ícones do celular. Além do mais, a energia sonora, para você escutar aquele som bacana quando você está afim, ok? Diferencie calor de temperatura, é o item 2. Calor é a energia térmica em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tem que haver a diferença de temperatura entre os corpos para existir calor, tá ok? Já a temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior vai ser a temperatura deste. Que é equilíbrio térmico, é o item 3. E aí? É quando ambos os corpos de um conjunto, ou seja, de um sistema, passam a possuir igual temperatura. Ora, se não há mais diferença de temperatura entre os corpos, não vai haver mais o quê? O calor, não é mesmo? Uma vez que esse ocorre sempre que há diferença de temperatura entre os corpos. Item 4. Podemos considerar um método 100% seguro medirmos a temperatura de alguém através de nossas mãos? Justifique. O que vocês colocaram aí, hein? Claro que não, né, gente? Pois quando a gente faz isso, a gente está tendo o quê? A sensação térmica da pessoa, que não necessariamente corresponde ao quê? À real temperatura daquele indivíduo. É por isso que nesses casos o ideal é usar um termômetro mesmo, tá bom? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima! Ah, e se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre ciências naturais, não deixe de curti-lo, se inscreva no canal e até a próxima!